A gente vive essa hype de uma sopa de letrinhas em inglês, IoT, Learning Machine, inteligência artificial, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, mas se acabasse a luz agora e o alarme de incêndio tocasse, e eu tivesse que deixar uma última fala, seria que eu mudei a maneira de criar meus filhos pelo que eu aprendi nessa cultura de startups. O modelo de formação, a falência das formas com essa trilha formal do certificado, muitas vezes não leva a sucesso ou a consequências, e dizer que tecnologia, muitas vezes nesse processo de transformação digital, é commodity, e a gente tem que trabalhar muito mais os nossos comportamentos e a maneira como a gente encara o nosso percurso, do que necessariamente ter essa ansiedade de adquirir conhecimentos que talvez a gente nem tenha, né? E eu queria convidar vocês a dar alguns passos atrás, talvez 2, 3, em relação à expectativa de ver muita coisa em relação a essa chamada transformação digital, mas a gente fazer aí um processo interno de entender e reconhecer que a gente vive uma era de excessos, né? Excesso de passado gerando depressão, excesso de presente gerando estresse, excesso de futuro gerando ansiedade e excesso de desejos e expectativas gerando frustrações. Eu digo e repito que mudei a maneira de criar o Tiago, que tem 10 anos, o Daniel, que tem 8, entendendo que tem algumas nuances e algumas atitudes que a gente tem que mudar em relação a esse mundo em transformação. E essa palavra, ela tem crescido muito, a palavra propósito, porque a gente não foi formado para sonhar, né? Se a gente faz 17 anos, o mundo para de girar, e o cachorro, a tia, a mãe, o pai, a família, só tem uma pergunta para nós: que vestibular você vai fazer, meu filho? E como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. E a gente, não sei se vocês lembram, a gente é apartado igual gado, quando a gente tem 16, 17 anos, entre exatas, biológicas e humanas, e a gente nunca parou para perceber que se a gente teve uma péssima professora de matemática, muitas vezes a gente se refugia na história, ou se a gente teve uma péssima professora de geografia, a gente pode se refugiar na física ou na biologia. E esse é o primeiro erro da nossa formação. Num mundo que exige competências multidisciplinares, a gente começa a ser formado de uma maneira unidisciplinar. E pior, como a gente é adolescente, a gente passa formando a nossa identidade emocional e olhando para o futuro, a acreditar que a nossa identidade tem a ver com o nome de um curso superior. E esse é o começo de grandes problemas, porque os nossos pais não nos ensinaram a sonhar. Nosso pai, nossa mãe, não chegou para nós naquela época e perguntou assim: meu filho, o que você sonha? O que você curte? Que impacto você quer deixar nessa vida? Mas sim uma preocupação gigante em que a gente fizesse uma boa faculdade, formasse, conseguir um bom emprego, que não vai existir mais, comprasse um carro, um apartamento. Então, nesse mundo em transformação, quem não tem na essência aquilo que acorda e sonha, querendo fazer muito, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, realmente vai ter muita dificuldade de sobreviver. E a grande questão, fazendo aqui uma pergunta para vocês, qual é a imagem mais antiga desse slide? As telefonistas comutadoras, que precisavam conectar a nossa voz com um fio para que a ligação se completasse, ou o lançamento desse primeiro produto? É claro que todos nós vamos responder rapidamente que a imagem mais antiga é a imagem em preto e branco, certo? E é claro que todos nós estão errados, porque essa imagem gastou 60 anos para ficar velha. Quem quer ter a primeira versão daquele produto que está sendo lançado, levanta a mão, por favor. A grande mensagem aqui é entender que o ciclo da mudança mudou, e ele agora é muito rápido.
E talvez quando a gente acorde e se olhe no espelho, a gente enxergue uma pessoa que a gente pressupõe mais moderna, mais contemporânea, mais politicamente correta, e a gente tem muita dificuldade de se colocar em perspectiva e entender que a cada dia a gente fica um pouco mais desatualizado. É mais ou menos como se eu perguntasse a vocês: quem aqui aprendeu a jogar xadrez com 10, 11, 12, 13 anos, pudesse levantar a mão, e um grupo ia levantar a mão com orgulho gigante, por entender que tinha uma vantagem competitiva, de um pensamento estratégico. Mas a verdade agora, a gente tem que aprender a regra nova de um jogo toda semana. Então o conforto daquilo que a gente aprendeu, daquilo que eu me formei, ele não existe mais, e isso tem a ver com o nosso cognitivo. A gente nunca leu tanto e nunca leu tão superficialmente, porque a gente passa a tela, a gente avança, mas a gente retém cada vez menos. E por isso que, se você não tiver propósito e uma clareza muito grande do foco, daquilo que você acredita, daquilo que te move, e cada um tem um sonho, você não vai chegar a lugar nenhum. Existe uma grande universidade americana que tem doutorado em empreendedorismo. 2 vezes por ano ela vai à África, e ela só exige um campo de futebol, e ela junta jovens adolescentes e pergunta o que eles sonham. E uma menina, depois de vários levantarem a mão dizendo: eu quero ser atriz, eu quero ser jogador de futebol, ela disse: eu quero acabar com o lixo no lugar onde eu moro, porque as pessoas não têm educação, formação, e elas jogam lixo no chão, fazem as necessidades. E a melhor universidade de empreendedorismo do mundo ensinou essa menina a mobilizar meios, recursos e pessoas para realizar o sonho delas. Então a gente também tem que dar um passo atrás e entender que cada um sonha com aquilo que aspira de maneira diferente. Nem todos têm um sonho restrito a ter um apartamento melhor ou a comprar um carro. E é isso que move as pessoas para um lugar de transformação nesse mundo onde tudo é rápido, né? E a gente tem uma dificuldade absurda de se colocar em perspectiva. Porque se eu pegar esse cilindro e eu pudesse projetar ele aqui no meio desse espaço onde a gente está, e dependendo do olhar ou da luz, da onde eu lanço a minha visão, a forma é um quadrado, ou a forma é um círculo. O objeto é a verdade, mas a sua projeção, dependendo do ângulo que eu estou, também é verdadeira. E nós temos uma dificuldade imensa, por ausência de formação, dessa competência, de nos colocar sempre em perspectiva, porque as pessoas não querem inovar, as empresas não querem inovar, porque isso biologicamente é avesso à formação da nossa espécie. Nós somos formados para buscar segurança, previsibilidade e planejamento num mundo que cada vez menos permite que a gente tenha cada uma dessas 3 características. Então o ciclo do planejamento ele é cada vez mais curto também. Essa imagem fala de uma experiência numa fundação americana de educação, onde um cientista incrível fez uma palestra sobre empreendedorismo, o ciclo da ideia, da operação. Depois ele contou o caso dessa pessoa que está na imagem. O Clifford, ele era neto de escravos no sul-americano mais racista na década de 50. Ele não era filho de empresários, e aqui eu estou falando de atitude e propósito. Ele era neto de escravos, era uma pessoa muito pobre, e ele, como autodidata, desenvolveu um mecanismo para construir uma fábrica de gelo, e rapidamente se tornou um negócio de ouro. E ele teve que contratar uma pessoa de cor branca para fingir que era o dono da fábrica, para que ele pudesse ser bem sucedido. E a história dele se tornou um livro de referência nos Estados Unidos. Mas a frase do Gary, esse amigo dos Estados Unidos, disse o seguinte: entendam que empreender não é abrir um negócio, não é abrir um CNPJ, mas é permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. O mundo tem muitas pessoas extraordinárias, Einstein, Zuckerberg e outras tantas, mas ele se move em velocidade, em muito maior intensidade, por pessoas comuns que todos os dias perseveram fazendo coisas extraordinárias. O contrário da idealização que a gente faz de uma competência extrema, de uma genialidade ou de algo que a gente não tem. Empreender é permitir e empoderar pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias. E vocês que estão aqui nessa cidade incrível têm que entender isso.
a importância de uma comunidade com propósito para o crescimento exponencial dessa cidade. A ação individual de cada um e o propósito individual, se restringir a algo como crescer, ganhar mais dinheiro, não vai fazer desse lugar um lugar exponencialmente melhor. A soma de vontades individuais nunca será maior que a soma de duas pessoas com um propósito extraordinário, algumas delas até aqui reunidas, organizando esse evento incrível. A força do propósito, da garra e da vontade. Pessoas com propósito se reúnem para resolver o problema do mundo desde 1911, em vários lugares. Essa conferência, ela reúne algumas pessoas insignificantes ali, o Einstein, o Bohr, o Heisenberg, que eram prêmios Nobel, se reuniam simplesmente, como aqui a organização do TEDx, para promover o conhecimento e a busca de soluções. Isso não é algo novo na história da humanidade. Um dia eu estava no meu escritório e fui convidado para conhecer um centro de inovação, e numa fração de segundos eu pensei assim, o que eu vou colocar nessa mala, né? E aí me falaram que eu ia conhecer Israel. E quando eu vi que era Israel, eu vi que eu tinha que ter novos apetrechos, porque Israel é um estado menor do que Sergipe, cercado de inimigos, com 70% do seu território desértico, e de repente, quando eu estava num shopping passando, eu vi essa imagem. Essa imagem, eu tirei a foto com o meu celular, do sorteio de lotes em Tel Aviv, em 1909. Eu acho que esses caras estavam gritando assim, eu quero a duna da direita, eu quero a duna da esquerda, porque não havia nada a se construir, né? E hoje, Israel é menor do que o estado de Sergipe e produz mais startups que Japão, China, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido somados. Será que o DNA do povo hebreu é mais desenvolvido do que o do povo brasileiro? Ou havia um propósito claro em gerar transformação? Hoje, Israel concentra a maior quantidade de centros de P&D do mundo fora dos Estados Unidos. Propósito novamente. Quando não existe distância entre paixão e obrigação dentro de você. Quando você se levanta e acorda para fazer algo que você acredita muito, é isso que faz Israel ser o que é, porque eles vivem por propósito, eles não vivem por acidente, né? E caminhando para o fim, eu queria compartilhar essa história incrível do Harari, né, que escreveu um livro fabuloso. E ele conta que em algum momento da história da humanidade, uma macaca, Homo neandertal, teve dois filhotes de macacos. Um era um neandertal, o outro seria o sapiens, que por alguma razão neurológica teve alguma diferenciação. E ele conta essa experiência feita com macacos verdes, onde cientistas foram ao habitat dele das florestas e gravaram os guinchos dos animais. Então gravaram o ataque de leão, o ataque de águia, e depois recolheram esses animais para um laboratório simulando uma floresta, botaram o play do som, e quando havia ataque de águia, os macacos desciam das árvores. Quando havia um ataque de leão, o som, eles subiam para as árvores. Então provou que havia comunicação. Mas nenhum dos animais da espécie humana é capaz de dizer o seguinte: se apresentar ao seu grupo e falar assim, eu estava há 5 montanhas atrás, perto da curva do rio, e vi um bando de leões se aproximando de nós. Essa habilidade singular, ela é restrita à espécie humana. Nós somos a única espécie no mundo que é capaz de imaginar, que é capaz de descrever aquilo que a gente não vê, portanto que é capaz de sonhar. E foi essa habilidade que nos permitiu desenvolver armas, arquitetura, construir palácios, dominar o mundo, fazer o bem e fazer o mal. Portanto, a chave da sobrevivência na era pós-digital é a criatividade e o propósito, é a essência daquilo que nos formou e que nos permite ser melhor. Picasso falava essa frase: o problema dos computadores é que eles só sabem dar respostas, eles não sabem fazer perguntas. E esse é o desafio que cada um de nós tem que absorver para entender que a gente está num mundo em intensa transformação, né? Eu disse para vocês que eu mudei a maneira de criar meus filhos, e depois de algumas dessas muitas viagens para ecossistemas inovadores, em universidades, em Israel, no Vale do Silício, eu voltei um dia entendendo
que o processo de aprendizagem por erro é o mais importante. E o meu filho, Daniel, me fez aprender uma coisa muito interessante. Tá aí, os dois eu procuro levar ele sempre nesses eventos da cultura de startup, porque é colaboração, é um espírito de pessoas querendo transformar. Mas o Dani, um dia no café da manhã, eu estava chegando da viagem, e ele falou assim: pai, eu tenho vontade de andar de skate, mas eu caio muito. Eu falei: meu filho, que bom que você errou, parabéns. Para aprender você tem que cair, tem que machucar, tem que sair sangue e você se reequilibrar de novo. E de repente o Daniel começou a chorar assim: mas pai, eu não gosto de errar. E aí eu vi que logo com 5 anos de idade a gente já tem medo de errar. Vocês já pararam para perceber que a gente não é criado para aprender, mas para evitar o erro? A gente evita se posicionar, a gente tem medo de fazer colocações com medo de errar. E o Dani então foi andar de skate na praça com meu capacete, atrapalhando o equilíbrio dele, e o Dani caiu. E cada um de nós, no lugar do Dani, nesse exato momento, estaria olhando para ver quem viu que a gente caiu, quem viu que a gente errou. E essa é a metáfora do nosso comportamento. Só que o Dani tinha a lavagem cerebral do pai, e ele tentou de novo, sem o medo de errar, e dessa vez o Dani conseguiu. Da mesma maneira o Thiago, quando com 6 anos queria tocar guitarra, até hoje ele não aprendeu, mas está tentando o violão, falaram que não podia. Então, o meu principal desafio é falar com os meus filhos. Eu não vou perguntar para eles em nenhum momento que vestibular eles vão fazer, mas eu quero inocular a cada dia, através da convivência e da inspiração, a vontade neles de encontrar um sonho e algo muito grandioso com que eles se envolvam e que faça a diferença, porque a partir daí eles vão buscar a formação e o conhecimento que eles precisam para realizar o sonho deles. Você tem que encontrar essa âncora e não fazer da sua compreensão do passado, num tempo em que aprender tecnologia talvez fosse difícil, o filtro do seu olhar sobre o futuro. E o futuro já chegou, é hora de voar, só depende de vocês. Eu desejo a cada um propósito incrível para viver uma vida de transformação. Muito obrigado, gente.